Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é quarta-feira, 19 de abril, e estamos completando 174 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. E todos nós estamos felizes com isso, não é? De ter aquele sentimento assim, não, eu leio as escrituras todos os dias, é tão gostoso isso, não é? Hoje nós vamos ler Elamã, capítulo 11. Nefe persuade o Senhor a substituir a guerra pela fome. Muitos perecem, eles arrependem-se e Nefe suplica ao Senhor que faça chover. Nefe e Leí recebem muitas revelações. Os ladrões de Gadianton tornam-se fortes na terra, aproximadamente 20 a 6 a.C. E então aconteceu que no 72º ano do governo dos juízes, as discórdias aumentaram de tal forma que houve guerras por toda a terra entre todo o povo de Nefe. E era esse bando secreto de ladrões que realizava essa obra de destruição e iniquidade. E essa guerra prolongou-se por todo aquele ano e continuou durante o 73º ano. E aconteceu que, nesse ano, Nefe clamou ao Senhor dizendo: Ó Senhor, não permitas que este povo seja destruído pela espada. Antes, ó Senhor, deixa que haja fome na terra, para neles despertar a lembrança do Senhor seu Deus. E talvez se arrependam e voltem-se para ti. E assim foi feito, segundo as palavras de Nefe. E houve muita fome na terra entre todo o povo de Nefe. E assim, no 74º ano, continuou a haver fome e cessou a obra de destruição pela espada. Agravou-se, porém, pela fome. E essa obra de destruição prosseguiu também no 75º ano, pois a terra foi ferida, de modo que secou e não produziu grãos na época de grãos. E toda a terra foi ferida, tanto entre os lamanitas quanto entre os nefitas, de modo que foram atingidos e morreram aos milhares nas partes mais iníquas da terra. E aconteceu que o povo viu que estava prestes a perecer de fome, e começou a lembrar-se do Senhor seu Deus, e começou a lembrar-se das palavras de Nefe. E o povo começou a suplicar aos juízes supremos e aos chefes que dissessem a Nefe: Eis que sabemos que és um homem de Deus. Implora, pois, ao Senhor nosso Deus que afaste de nós esta fome, a fim de que não se cumpram todas as palavras que dissestes a respeito de nossa destruição. E aconteceu que os juízes falaram com Nefe, transmitindo-lhe o desejo do povo. E aconteceu que quando Nefe viu que o povo havia se arrependido e se humilhado, cobrindo-se de saco, clamou novamente ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, eis que este povo se arrepende. E eles baniram o bando de Gadianton do meio deles, de modo que foram extintos e esconderam seus planos secretos na terra. Agora, ó Senhor, aparta deles tua ira por causa de sua humildade, e apazigua tua ira com a destruição daqueles homens iníquos que já destruístes. Ó Senhor, desvia tua ira, sim, tua ardente ira, e faze que cesse a fome nesta terra. Ó Senhor, escuta-me e faze que sejas feito de acordo com minhas palavras, e faze chover sobre a face da terra, para que ela produza seus frutos e seus grãos na época de grãos. Ó Senhor, ouviste minhas palavras quando eu disse: Deixa que haja fome, a fim de que cesse a destruição pela espada. E eu sei que me ouvirás também agora, pois disseste: Se o povo se arrepender, poupá-lo-ei. Sim, ó Senhor, e vês que eles se arrependeram em virtude da fome e da pestilência e da destruição que lhes sobrevieram. E agora, ó Senhor, não desviarás tua ira para novamente ver se eles te servirão? E se assim for, ó Senhor, poderás abençoá-los segundo as palavras que disseste.
E aconteceu que no 76º ano o Senhor desviou sua ira do povo e fez chover sobre a terra, de modo que a terra produziu seus frutos na época de frutos. E aconteceu que produziu grãos na época de grãos. E eis que o povo se regozijou e glorificou a Deus, e toda a face da terra encheu-se de alegria. E não mais procuraram destruir Nefe, mas consideraram-no como um grande profeta e varão de Deus, de quem havia recebido grande poder e autoridade. E eis que Leí, seu irmão, não ficava nem um pouco atrás dele nas coisas pertinentes à retidão. E assim aconteceu que o povo de Nefe começou novamente a prosperar na terra, e começou a edificar os lugares desolados, e começou a multiplicar-se e a espalhar-se até cobrir toda a face da terra, tanto ao norte quanto ao sul, do mar do oeste até ao mar do leste. E aconteceu que o 76º ano terminou em paz, e o 77º ano começou em paz, e a igreja espalhou-se pela face de toda a terra, e a maior parte do povo, tanto nefitas quanto lamanitas, pertenciam à igreja. E houve muita paz na terra, e assim terminou o 77º ano. E também tiveram paz no 78º ano, com exceção de algumas disputas relativas a pontos da doutrina que haviam sido estabelecidos pelos profetas. E nesse 79º ano começaram a surgir muitas contendas. E aconteceu, porém, que Nefe, Leí e muitos de seus irmãos, que conheciam os verdadeiros pontos da doutrina, recebendo diariamente muitas revelações, pregaram ao povo, de modo que puseram fim às suas contendas nesse mesmo ano. E aconteceu que no 80º ano, em que os juízes governaram o povo de Nefe, um certo número de dissidentes do povo de Nefe, que alguns anos antes haviam passado para o lado dos lamanitas e tomado o nome de lamanitas, e também um certo número de legítimos descendentes de lamanitas, incitados à ira por eles, isto é, pelos dissidentes, principiaram uma guerra entre seus irmãos, e cometiam assassinatos e pilhagens, e fugiam depois para as montanhas e para o deserto e lugares secretos, ocultando-se a fim de não serem descobertos, crescendo diariamente em número, pois havia dissidentes que a eles se uniam. E assim, com o tempo, sim, no espaço de poucos anos, transformaram-se em um bando considerável de ladrões. E eles encontraram todos os planos secretos de Gadianton, e assim se tornaram ladrões de Gadianton. Ora, eis que esses ladrões causaram grandes estragos, sim, grande destruição entre o povo de Nefe, como também entre os lamanitas. E aconteceu que se tornou necessário pôr termo a esta obra de destruição. Por conseguinte, um exército de homens fortes foi enviado ao deserto e às montanhas para procurar esse bando de ladrões e exterminá-los. Mas eis que nesse mesmo ano foram forçados a recuar para suas próprias terras. E assim terminou o 80º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E aconteceu que no começo do 81º ano, tornaram a lutar contra esse bando de ladrões e mataram muitos, e eles também sofreram pesadas perdas. E novamente foram obrigados a voltar do deserto e das montanhas para suas próprias terras, em virtude do excessivo número de ladrões que infestavam as montanhas e o deserto. E aconteceu que assim terminou esse ano. E os ladrões aumentavam constantemente e tornavam-se cada vez mais fortes, a ponto de desafiarem todos os exércitos dos nefitas e também dos lamanitas, e causaram grande pavor ao povo de toda a face da terra. Sim, porque atacaram muitas partes da terra e causaram grande destruição. Sim, muitos
foram mortos e outros foram levados presos para o deserto, sim, e principalmente suas mulheres e filhos. Ora, essa grande calamidade que sobreveio ao povo por causa de suas iniquidades fez com que se lembrassem do Senhor seu Deus. E assim terminou o 81º ano do governo dos juízes. E no 82º ano o povo principiou novamente a se esquecer do Senhor seu Deus. E no 83º ano começaram a ficar extremamente iníquos. E no 84º ano não melhoraram o seu proceder. E aconteceu que no 85º ano se tornaram mais e mais orgulhosos e iníquos, e assim estavam novamente amadurecendo para a destruição. E assim terminou o 85º ano. E assim nós terminamos mais este capítulo do livro de Mórmon. Tá passando o homem do gás aqui, não sei se lá na sua casa passa também alguém uma buzina, assim, com uma musiquinha, mas aqui tá passando, talvez vocês estejam ouvindo. Mas o que eu queria lembrar aqui a todos nós, algo que me chamou bastante atenção, foi o versículo 7, também lá no final fala também, várias vezes nesse capítulo na verdade, é que devido ao sofrimento, o povo no 7 fala assim, começou a lembrar-se do Senhor seu Deus. E o povo nefita vivia em tanta iniquidade naquela época, e os lamanitas, que somente a destruição, as maldições, enfim, tudo aquilo fez com que eles então se lembrassem do Senhor. E hoje eu e você estamos lendo aqui o livro de Mórmon, né, para lembrar do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. O que mais que você faz, além de ler o livro de Mórmon, que faz com que você se lembre do Salvador? Algo para você pensar. O que você faz no teu dia a dia que traz a lembrança na tua vida de que Jesus Cristo vive? Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. Tem sido uma alegria estar com você. Continua firme e até amanhã.